Boa noite, meus amados. Boa noite. Boa noite. Aí, que a graça e a paz do Senhor esteja reinando nos nossos corações. Louvado seja Deus pelos cânticos, pelas leituras bíblicas, pelas orações, pelo nosso ajuntamento, pela oportunidade de transmitir esse culto para pessoas que não estão aqui. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos meditar nessa noite, meus amados, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Nós leremos do verso 3 até o verso 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do verso 3 até o verso 16. Temos aqui o testemunho da conversão, da mudança de vida, de um dos homens mais extraordinários que Deus levantou para a expansão do Evangelho na sua igreja, que foi Paulo, ou Saulo de Tarso. Então acompanhe essa leitura e procure visualizar aqui o que ele está dizendo, os fatos que envolveram a transformação da sua vida, do seu comportamento, do seu estilo de vida. Eu creio que Deus tem muito a nos dizer através desse testemunho de Paulo. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui esse caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém, os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado a fazer. E tendo ficado cego, por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. E um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. E pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista, enxergue de novo. E nessa mesma hora eu recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Amém? Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Vamos pedir para que Deus, através da sua palavra e desse testemunho, possa nos inspirar, possa nos desafiar a buscar mudanças na nossa vida a cada dia. Mudanças que são consequências de nós ouvirmos a voz de Deus, essa voz poderosa, essa voz que rege o universo, que rege a nossa vida.
Obrigado, Senhor Jesus, por este domingo, o dia que o Senhor fez. Obrigado pelo culto da manhã, pela escola dominical. Obrigado pelo encontro das famílias à tarde. Obrigado por essa chuva que cai sobre a terra. Obrigado porque o Senhor ouve as orações dos teus filhos e filhas. E nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor fale ao nosso coração, através desse testemunho que foi lido, e que possamos de fato crer que o Senhor é o Deus que pode fazer mudanças extraordinárias na nossa vida, na nossa caminhada. Que seja assim, abençoe as pessoas que estão nos ouvindo pela internet, os que vão ouvir depois, de maneira que a tua palavra não se perca, mas ela prospere nas nossas vidas. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. De fato, queridos, esse tema nosso do mês de fevereiro e março, ele é muito importante. Tempo é tempo de ouvir a voz de Deus e fazer mudanças. Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Os seus ouvidos estão abertos? Os seus sentidos? Você tem carência? Você tem necessidade disso? Como é gostoso quando a gente ouve de uma forma nítida a voz de Deus e Deus produz mudanças significativas na nossa vida. Especialmente quando a gente vê mudanças em situações que aos nossos olhos são impossíveis. E eu fico imaginando pessoas que hoje têm experimentado mudanças ao ouvir a voz de Deus, pessoas que não desejavam ter essa mudança. Você consegue imaginar, por exemplo, um líder do Estado Islâmico, um líder do Hamas ou do Talibã se convertendo? Você consegue imaginar isso? Pessoas que são radicalmente religiosas, violentas, que acreditam no que estão fazendo, que são capazes de cortar o pescoço de uma pessoa em amor a Alá. Você acredita que pessoas assim podem, de fato, ter uma experiência com Jesus e serem transformadas pelo poder de Deus? Vou dar outros exemplos. Você consegue imaginar pessoas improváveis, pensa no improvável, pessoas improváveis na figura de um artista, por exemplo, pensa em um artista bem ímpio, pensou? Pense talvez em um músico, em um político, tem muito político para pensar, né? Muitos. Pense, talvez num religioso, tendo uma experiência de novo nascimento, de transformação radical. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar a repercussão que isso pode trazer? A boa notícia, queridos, é que o Evangelho de Jesus faz isso. Nós não podemos perder de vista que o Evangelho é o poder de Deus. A conversão, a mudança de coração é algo sobrenatural, não é algo que o ser humano possa patrocinar, não é uma adesão, uma mera adesão religiosa, frequentar uma igreja. Conversão é muito mais que isso. E conversões, quando elas acontecem, conversões autênticas, elas chocam, elas impressionam e elas manifestam a glória de Deus. Pelo próprio Senhor Jesus nós temos muitos exemplos. Jesus transformou o coração de uma mulher chamada Maria Madalena, uma prostituta. Uma mulher que tinha 7 demônios, Jesus expulsou os 7 demônios e fez essa mulher uma das suas maiores discípulas. Temos o exemplo de Zaqueu, o maioral dos publicanos, um homem que era odiado pelo povo, porque roubava o povo com a cobrança dos impostos. Temos o exemplo de Mateus também, que era coletor de impostos. Temos o exemplo do endemoniado gadareno, que todo mundo via como um louco, uma pessoa perigosa, possessa de milhares de demônios. Temos o exemplo de Nicodemos, um dos principais dos fariseus, um religioso de carteirinha que se converte. Jesus pode transformar qualquer tipo de gente. Você continua crendo nisso? Você continua crendo que Jesus tira pessoas das trevas, do buraco, pessoas mais improváveis? Isso aconteceu com Agostinho de Hipona, no século IV, um homem que era devasso, ímpio, e sua mãe orou por ele muitos anos, ele se converteu e se tornou um dos grandes líderes da igreja. Tem um exemplo de muitos, eu me lembro de Nick Cruz, que era o chefe de uma gangue de gangsters nos Estados Unidos, e David Wilkerson, um pastor evangelista, foi no meio da gangue, falou do amor de Deus para ele estava com um revólver na cabeça do pastor, e o pastor disse: Jesus te ama.
E aquelas palavras de amor e de autoridade transformaram o coração daquele gangster. Ele se tornou um grande evangelista, escreveu o livro A Cruz e o Punhal. E eu poderia dizer aqui muitos exemplos de homens e mulheres que ao longo da história tiveram as suas vidas transformadas por conversões chocantes e radicais. E o texto que nós lemos nos mostra um dos exemplos mais chocantes da Bíblia de conversão, de mudança de vida, quando se ouve a voz de Deus. Esse homem foi Saulo de Tarso, um homem duro, que não conseguiu escapar do chamado irresistível de Jesus. E quem era Saulo, chamado de Tarso? Que mudanças aconteceram na vida deste homem, quando ele ouviu a voz poderosa de Jesus, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem era esse homem? Saulo era um judeu puro sangue, era um judeu, realmente judeu, nasceu em Tarso, na Cilícia, numa cidade universitária, era um homem instruído, nasceu no centro cultural do império, era um cidadão romano, estudou aos pés de um dos grandes mestres da época, que foi Gamaliel. Ele fazia parte de um partido chamado dos fariseus, do Sinédrio, do Supremo Tribunal dos fariseus, dos judeus. Era um homem influente, pertencia à seita mais severa, mais dura da religião judaica, e ele distinguia-se porque ele era jovem. Ele era um jovem prodígio, chamava a atenção de todo mundo. Ele era extremamente zeloso pela tradição dos seus pais. Ele era poliglota, ele era intelectual, era um homem culto. Ele discutia com filósofos da época, filósofos estoicos, epicureus. Ele era um judeu xiita, daqueles radicais. E ele também se dizia, com muita pompa, que ele era perseguidor da igreja. Ele dizia isso para todo mundo ouvir, especialmente depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele começou a perseguir a igreja. E ser cristão no contexto de Saulo, na cabeça dele, era um crime religioso e civil que merecia a morte. Então esse era o perfil de Saulo. E quando você lê Atos 9, que tem a mesma descrição desse texto que nós lemos, Atos 22 e Atos 9, descreve a biografia, descreve a conversão de Saulo. Lá em Atos 9, verso 1, diz que ele respirava. Interessante o verbo respirar. Ele respirava ameaças de morte contra os discípulos. Havia muito ódio, muita raiva no coração dele, e ele se dirigiu para o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, com o objetivo de chegar na cidade e prender todo mundo, oprimir todo mundo. E essa expressão, respirar ameaças e morte, demonstra aqui um homem que tem uma perspectiva de uma fera selvagem. Ele estava à busca de sangue. E Saulo, diz o texto, que ele assolava a igreja. Esse verbo assolar é forte, né? Imagina alguém chegando aqui, assolando, amedrontando todo mundo. Era o que Saulo fazia. Ele entrava nas casas, ele arrastava os homens e mulheres e colocava-os na prisão. Ele era um exterminador de cristãos, ele era um assassino, ele era, poderíamos dizer na época, um terrorista mesmo. Ele era um cara pesado. E como é que foi a conversão dele? Como é que foi a mudança deste homem? Ele estava a caminho de Damasco. A cidade de Damasco era 240 quilômetros de Jerusalém. Era muito chão. Mas ele estava tão convicto do que ele tinha que fazer, que ele foi em direção a Damasco. Ele teve uma comitiva que foi com ele, e o desejo dele era pegar a turma, os adeptos do chamado caminho, daqueles que seguiam Jesus. E ele ultrapassou a Judéia, Samaria, Galiléia, e quando ele estava chegando perto de Damasco, sem que ele soubesse, Jesus já estava esperando ele. Ele estava querendo pegar os cristãos, e Jesus de Nazaré já tinha um encontro marcado com ele, já tinha a hora. Era meio-dia, pleno calor do dia, e uma luz brilhou ao redor de Saulo, e veio uma voz, dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E ele responde: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Ou seja, quando você persegue a igreja de Jesus, você está perseguindo Jesus. E Jesus se apresentou assim para ele. E os companheiros dele ficaram ali, parados, emudecidos, ouvindo a voz, mas não viram ninguém.
não tiveram a mesma percepção que Saulo teve. E aconteceu que quando ele viu aquela luz, ele ficou cego por 3 dias, ele não comeu, nem bebeu, e foi conduzido à cidade de Damasco. E ali Deus levantou um discípulo chamado Ananias. Ele foi até a casa de Judas, numa rua chamada Direita, e ali Deus mandou que ele fosse impor as mãos sobre Saulo para que ele fosse curado. Ficou 3 dias cego, não comeu nem bebeu. E quando Ananias chega ali, ora com ele, impõe as mãos, o Saulo volta a ver. Ele fica cheio do Espírito Santo imediatamente, ele é batizado e logo já sai pregando. Olha que mudança, gente, radical de alguém que verdadeiramente ouviu a voz de Deus. Hoje tem muitas vozes das religiões, mas a única voz que transforma é a voz de Jesus Cristo. Ela muda a nossa essência, ela muda a nossa existência. Ele perdeu a visão, para que ele pudesse enxergar melhor. E é interessante pensar nisso, porque toda conversão, toda transformação que o Evangelho produz gera uma crise. Dá uma mexida no interior das pessoas. A conversão gera uma visão melhor de Deus, da vida, de nós mesmos, das pessoas. E esse homem bruto e irracional, ele só foi mudado drasticamente porque ele ouviu a voz de Jesus. Você de fato tem ouvido a voz de Jesus? Você crê em mudanças significativas na sua vida, em várias áreas dela? Nós vamos aprender nessa noite que quando de fato nós ouvimos a voz de Jesus, ele muda a nossa história, ele muda os nossos percursos. E quando Saulo perde a visão aqui, ele tem essa experiência que vai propiciar para ele futuramente muitos ciclos na sua história de vida. O primeiro deles, usando aqui a perca da sua visão, né? Saulo perdeu a visão, naquele momento, diante daqueles 3 dias, para ele enxergar melhor quem era Jesus. Porque ele não enxergava bem a Jesus. Ele não via Jesus da forma que Jesus era. Diz o texto, Saulo, Saulo, por que me persegues? E perguntei, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Saulo não dava valor para a pessoa de Jesus. Para ele, Jesus era uma farsa, era um engano, era uma fraude, era uma ameaça ao judaísmo, a religião que ele amava. Mas Saulo não pôde subsistir à luz de Jesus, ele não pôde resistir à autoridade da voz de Jesus. Perceba que quando Jesus fala, ele não precisa falar muito não. Ao longo da Bíblia a gente vê encontros de Deus com seus filhos, onde ele fala uma frase simples e a vida da pessoa é transformada. Jesus disse para ele, você vai ver agora, Saulo, quanto vale a pena sofrer agora por mim. Você impunha sofrimento aos outros, agora você vai sofrer por mim. Você vai ver como vale a pena isso. Diz o texto que ele é derrubado, não sei se ele estava num cavalo, né? Mas ele cai no chão. E Deus diz para ele, Jesus diz para ele, levanta-te e entra na cidade, onde vão dizer já o que você tem que fazer. E diz o texto que o Ananias foi lá, o visitou, orou com ele, foi um instrumento de Deus. Às vezes você pode ser um instrumento de Deus, diante de pessoas que Deus vai levantar para uma grande obra, sabia? Uma visita que você faz. Talvez o Ananias não tinha ideia de que ele estava orando com... Talvez ele soubesse que de fato Saulo era o perseguidor, mas não tinha ideia de que aquele cara ia ser o apóstolo dos gentios. E ali ele foi e orou com aquele homem, e ele ficou cheio do Espírito Santo. Saulo ele foi liberto do poder do pecado. Pessoas religiosas, entre aspas, boazinhas, também são dominadas pelo poder do pecado. Ele foi liberto do poder do diabo, da religiosidade, que o deixava cego. E a conversão dele, gente, foi súbita. Você está orando por alguém para que essa pessoa se converta? Pense aí. Você sabia que quando Deus fala, a pessoa pode ter uma experiência com ele súbita, instantânea, transformadora, maravilhosa? Foi o que aconteceu com ele. A conversão dele foi súbita, violenta, espetacular. Assombrou as pessoas que estavam ao redor dele, que não tiveram a mesma experiência. E a gente tem muitos testemunhos assim, às vezes nós estamos no mesmo lugar, o Espírito Santo de Deus fala,
Algumas pessoas são regeneradas, quebrantadas, e outras permanecem duras. Por isso, quando a palavra de Deus é pregada, se estabelece um tribunal. Quem crê já está salvo, quem porém não crê já está condenado. O evangelho é uma coisa linda, maravilhosa. Quando nós somos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Jesus, quando essa luz vem sobre nós, essa luz revela a nossa ignorância, o nosso preconceito e a nossa miséria. Então não seja inimigo de ímpios, de pessoas que não temem a Deus. Às vezes nós vemos em muitas igrejas evangélicas um triste movimento nessa direção. Nós temos que amar os pecadores e saber que Jesus pode transformar vidas. Que pelo menos você saia daqui nessa noite crendo nisso. Quando você voltar para o seu trabalho, para a sua faculdade e ver alguém difícil, complicado, ore por essa pessoa. Deus pode transformar vidas, da ignorância, do preconceito e da miséria. Um cara que eu gosto muito de ouvir o testemunho dele é o Rodolfo Abrantes, ex-vocalista dos Raimundos. E um programa que ele participou do Altas Horas, do Serginho Grusman, e de outros que ele participou, ele deu o testemunho dele, um testemunho impactante de um cara drogado, famoso, rodeado por mulheres, curtia todas as baladas, discos de platina, dinheiro, agenda cheia de shows, mas uma vida profundamente infeliz. E ele fala da forma irresistível que Jesus Cristo o tirou do buraco, das trevas e transformou a sua vida. Como é maravilhoso você ouvir testemunhos assim, de um evangelho que salva, que restaura, que liberta pessoas. Ele diz no seu testemunho que ele não pôde resistir à presença do Deus Todo-Poderoso. Deus começou a fazer uma obra na casa dele, começou a levar mulheres de oração lá, mulheres da SAF, do ciclo de oração, que começaram a orar, e o poder de Deus se manifestou na vida dele e da companheira dele. Tudo começou numa campanha de oração. Você continua crendo que Jesus salva pessoas? Ou você olha para o ímpio como inimigo seu? É preciso crer, amados. E o primeiro ciclo da caminhada cristã é exatamente essa, conversão. Você só pode ser santo se você for convertido, se você for regenerado. Você só pode viver o padrão de uma vida cristã, onde você vai honrar a Deus, se Jesus mudar a sua mente, o seu coração e a sua vontade. Não adianta você ter uma maquiagem de religião. Paulo tinha muito disso, mas ele teve que ter um encontro com Jesus para que a travessia dele, a caminhada dele fosse transformada. Assim como Paulo, eu pergunto, você já ouviu a voz de Jesus? Às vezes você pode estar frequentando a igreja e não nasceu de novo. Tem muita gente assim, que frequenta as igrejas, participa, canta, mas não nasceu de novo. Não viu Jesus, não experimentou Jesus, os olhos não foram abertos, a vida não foi mudada, o extraordinário de Deus ainda não se manifestou. Você já foi liberto do poder do pecado, porque o pecado é um poder que escraviza. Você já foi liberto da influência deste mundo, da cultura deste mundo. Você já foi liberto do domínio de Satanás, porque o Satanás ele escraviza a mente das pessoas, inclusive de pessoas religiosas. O primeiro ciclo da nossa caminhada cristã é a conversão. E Paulo, quando ele ficou cego ali, eu creio que naqueles 3 dias, Deus foi produzindo uma transformação fantástica na sua vida, no seu coração, e faria uma transformação radical na sua trajetória. Ele se tornaria o apóstolo dos gentios, ele seria o instrumento para a libertação de milhares, milhões de pessoas. Um segundo aspecto aqui importante, quando a gente olha para essa biografia, para esse testemunho, é que Saulo perdeu a visão para enxergar e amar um povo que ele odiava. O coração daquele homem feroz foi profundamente transformado. Ele enxergou a Deus e passou a enxergar aquela igreja que ele oprimia com amor, com carinho, com dedicação. Ele escreveu 13 cartas. Ele direcionou cartas para a igreja quando ele estava preso. Ele passou a amar o povo de Deus, o povo que ele odiava. Ou seja, quando Jesus fala, Saulo, Saulo, por que me persegues?
Ele estava perseguindo, na verdade, a igreja de Jesus, e perseguindo a igreja de Jesus, ele estava perseguindo a Jesus. Paulo tinha uma ação como de um touro indomável. Jesus doma touros indomáveis. Você conhece alguém assim? Alguém que às vezes as pessoas olham e dizem, isso aí não tem jeito? Jesus tem jeito para essas pessoas. Teve com Saulo, que se tornaria Paulo depois. Esse Saulo, gente, ele viu e ele consentiu com a morte de Estevão, que foi um dos diáconos eleitos da igreja, homem cheio do Espírito Santo. Quando Estevão discursava, as pessoas que o ouviam não podiam ir contra a eloquência e o poder e a autoridade que tinha nos seus lábios, e já foram pegando as pedras e mataram Estevão. Ele foi recebido por Jesus no céu, e as roupas dele estavam ali com Saulo. É isso mesmo, mata esse miserável aí. E esse homem aqui, ele é transformado. Ele oprimia, ele humilhava, ele perseguia a igreja. E a missão dele, quando ele foi para Damasco, era de trazer crentes presos a Jerusalém para serem castigados, punidos. Ele prendeu muitos crentes, ele dava o seu voto para matá-los. Ele era demasiadamente enfurecido, ele invadia as igrejas, as sinagogas, ele batia nos crentes e os forçavam a blasfemar. Ele torturava as pessoas, fisicamente e emocionalmente. A gente não sabe o que é uma tortura. E o Saulo fez isso com muita gente. Ele era um touro indomável. Tanto é que em Atos 26, verso 14, o texto diz que, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, o que quer dizer essa frase? Que para se amansar um boi, se utiliza um objeto chamado aguilhão, de tão duro e violento que é esse boi. E assim Deus fez com Saulo. E Deus pode fazer com qualquer um. Não há como fugir, queridos, do propósito de Deus, mesmo para as pessoas mais duras. E uma das coisas lindas, das maravilhosas doutrinas da graça, é que nós cremos nesse chamado irresistível. Isso me anima a falar de Jesus. Eu não ficaria animado de falar de Jesus se dependesse do ser humano para se converter. Porque o ser humano está morto. Um morto não fala, um morto não reage. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem e toca de uma forma profunda no coração de alguém, não tem como resistir à voz dele. Que você fique animado para falar de Jesus. Você não sabe quem são os escolhidos dele, mas Deus quer que você pregue, que você fale. É interessante que o Saulo foi acolhido. Imagine se nós fôssemos a comunidade de Jerusalém, nós aqui, a IPEM. Aí nós soubéssemos desse cara que mata, que oprime, que aflige. Todo mundo ia ficar com medo. Agora imagine ele chegando ali na porta da igreja, cumprimentando os diáconos e sentando no primeiro banco aqui da igreja. Será que todo mundo ia sair correndo? Mas foi o que aconteceu, ele chegou. E os apóstolos, os discípulos já sabiam deste poder transformador de Jesus Cristo. Ele foi acolhido. Ananias, quando foi visitá-lo, chamou de irmão. Barnabé e os apóstolos em Jerusalém o acolheram. E ele foi tomado por esse amor da comunidade, de uma comunidade que sofria martírios. Isso tem grandes lições para nós, viu, irmãos? Porque às vezes por qualquer coisinha a gente rompe com a comunidade, a gente rompe com a comunhão. Às vezes nós somos frouxos, desculpa a palavra, porque ali eles aceitaram um terrorista, acolheram, abraçaram ele, porque viram o poder de Deus na vida dele. Você continua crendo no poder de Deus para transformar pessoas? Saulo não tinha ideia que o povo que ele tanto odiava se tornaria agora um povo tão querido. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver, quando ele está terminando as cartas, declarações de amor aos irmãos, ele cita nomes, ele se torna um cara comunitário, apaixonado pela igreja, que sofre pela igreja que ele oprimiu.
2 Coríntios 2,4, ele diz: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, eu vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que vocês conhecessem o amor que vos consagro em grande medida. Olha só o que esse ex-terrorista está dizendo para a igreja do Senhor Jesus. Quando você ouve a voz de Jesus, você tem que mudar. Você tem que mudar na maneira como você olha para Deus e para Jesus, e como você olha para os seus irmãos, como você olha para a comunidade. O segundo ciclo da caminhada cristã, olhando para esse testemunho de Saulo, é a integração com a igreja, é a integração com o corpo de Cristo. Ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, é como orvalho que desce sobre os montes de Sião. E ali o Senhor ordena a sua vida e a sua bênção para sempre. Jesus disse que nós seríamos conhecidos como seguidores dele se nós nos amássemos. Portanto, queridos, escute isso. Discípulos verdadeiros de Jesus cheiram discipulado. Gostam de gente, cheiram relacionamento, se amam. Por isso, pessoas realmente convertidas não podem ficar desigrejadas. Não tem como ficar. Não tem. Porque você ama Jesus de Nazaré. Independente das frustrações que você tenha com pessoas, Jesus ajusta todas. É só você ver o currículo do Paulo, do Saulo que agora se transformou em Paulo. O currículo de dor que esse cara tinha. Às vezes nós usamos a dor e a aflição para nos afastar das pessoas. Esse não é o propósito de Deus. Se sofrer como cristão, fique feliz por isso. E o único lugar onde a gente pode se ver livre dos perigos do amor é o inferno. Quem não quiser amar, não se exponha. Às vezes tem pessoas que têm medo de se relacionar porque vão se machucar. Mas é isso aí, ser cristão é isso. Amar, você corre risco. E quantos riscos esse homem abraçou depois que ele conheceu Jesus e depois que ele passou a amar essa igreja. Meus amados, a marca do cristianismo é relacionamento. Por isso nós temos que ser uma igreja de relacionamento. Uma igreja que acolhe pecadores. Uma igreja que ama. Uma igreja que se sensibiliza. Uma igreja que conhece o poder de Deus. Não uma igreja meramente religiosa, um clube religioso, mas um lugar onde as pessoas são acolhidas. Eu pergunto, você tem sido um agente de comunhão, como um convertido? Ou comunhão para você é um detalhe qualquer? Eu estava conversando com alguns irmãos hoje, falando sobre a pandemia nesses 2 anos, e muitas pessoas dizendo que a despeito dessa possibilidade linda da tecnologia que nós temos, eles não conseguiam se acostumar a ficarem sentados diante de uma televisão, porque precisa ter comunhão. Talvez o Covid foi só um testinho para nós, um testinho, porque coisa pior vai vir, viu? Pode escrever. E aí, como é que você vai se comportar? Você vai fugir do evangelho? Você vai fugir do testemunho? Você vai fugir da briga? Paulo foi um cara que quando ficou cego, ele perdeu a visão, mas ele conseguiu enxergar e amar aquele povo do qual ele odiava. Deus quer que você ame a igreja, que você seja sensível aos perdidos que estão por aí, que você seja o sal da terra, que você seja a luz do mundo. Uma terceira coisa que a gente vê aqui no testemunho de Paulo é que Saulo perdeu a visão para enxergar melhor a si mesmo. Eu pensei aqui nos 3 dias e pensei no Jonas, né, quando estava no ventre da baleia, lá, ou do grande peixe. Ele ficou 3 dias, eu imagino como é que foi aqueles 3 dias, Deus falando com ele, 3 dias Deus falando com Saulo, e aqui ele consegue enxergar melhor a si mesmo. Será que nós precisamos nos enxergar? Uma das coisas que mais traz desafio para o ser humano hoje, no momento que a gente vive, é o desafio do autoconhecimento. As pessoas são infelizes muitas vezes porque elas não se conhecem, porque elas não conseguem se ver no espelho da alma. Esse cara se viu. Foi nem radiografia foi, né? Foi uma ressonância espiritual profunda de quem ele era. Ele vai dizer em 1 Timóteo capítulo 1, verso 12, ele fala assim, gente, eu sou grato com aquele que me fortaleceu,
Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel e me designou para o ministério. A mim, eu que em outro tempo, eu fui um cara blasfemo, perseguidor, insolente, mas eu obtive misericórdia, porque eu fiz isso na ignorância, eu fiz isso na incredulidade. Isso aqui é um homem que está dizendo que ele sabe quem ele era, ele conseguiu enxergar quem ele era, como ele era miserável, pequeno, carente da misericórdia de Deus. Esse cara foi irrepreensível na sua visão do judaísmo, da sua religião, mas ele estava equivocado, como milhões de pessoas estão hoje. Pessoas que estão equivocadas com uma religião, com uma ideologia, com um estilo de vida que não agrada a Deus. Saulo descobriu que ele era um religioso perdido, cego, totalmente cego. Ele teve que ficar cego fisicamente para ter uma visão extraordinária de quem era Jesus, de quem era a igreja, de quem era ele mesmo. Quanta gente hoje, irmãos, estão perdidos dentro da religião. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Lembram? Do caçula que sai de casa, pede a herança para o pai, gasta o dinheiro com a mulherada, com bebida, com tudo que não presta, o dinheiro acaba, ele vê os porcos comendo alfarrobas, aí ele lembra do pai. Ah, a casa do meu pai. Ele volta para casa, o pai está esperando ele, o pai o abraça, coloca uma sandália nos pés, anel no dedo, dá um banho, manda matar um cordeiro. Aí aparece o filho mais velho, que nunca saiu de casa, gente, bonitinho, e fala: pai, o senhor nunca me deu um cabritinho, e para esse vagabundo o senhor faz uma festa? Aí o pai tem que dizer: mas o teu irmão estava perdido e foi achado, vamos celebrar. Jesus estava falando ali, queridos, daquelas pessoas que eram os párias da sociedade, as prostitutas, os coletores de impostos, que representavam aquele filho pródigo. E o filho mais velho eram os religiosos, que estavam na casa do pai, mas não tinham sensibilidade, como o pai tinha. Às vezes tem muita gente que está na igreja, mas está infeliz, e não consegue ver a sua miséria, não consegue ver redenção no seu coração, e não consegue, consequentemente, desfrutar do propósito de Deus. Alguns exemplos também, além de Saulo, né? Temos o exemplo de Nabucodonosor, que era um rei ególatra, um cara doido, e um dia foi avisado para ele: olha, você está brincando com Deus, Deus vai punir você. Você vai virar um bicho, suas unhas vão crescer, seus cabelos, e você vai saber que tem um Deus na terra. E aconteceu isso mesmo. E um dia onde ele estava todo, Deus o humilhou, e ele ficou que nem um bicho durante algum tempo. E Deus deu a ele a graça de ele se humilhar. E sabe o que aconteceu? Em Daniel 4,37 tem o testemunho do Nabucodonosor, que conseguiu olhar para dentro e foi transformado. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos são justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Isso para nós, irmãos, é um motivo de oração, para nós orarmos pelos nossos políticos, pelas nossas autoridades. Às vezes nós metemos o pau, mas nós não oramos por eles. Nós não oramos por conversão, nós não oramos por arrependimento. Nós precisamos orar. Olha o que aconteceu com este cara, que era o rei de uma das 7 maravilhas do mundo, que era a Babilônia. Deus o humilhou. Ele ficou que nem um bicho, mas depois ele se rendeu ao Senhor dos exércitos. Temos o exemplo de Manassés, o pior rei de Israel, o cara que queimou os filhos dele para demônios, que derramou sangue em Israel, matou muita gente, um cara horrível, a exemplo de Saulo. Mas quando ele foi preso, ele foi para a masmorra, Deus deu a graça de ele se humilhar, e ele disse: olha o testemunho desse aqui também: ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, e fez a oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus.
Se alguém aqui está na situação de Manassés, de Nabucodonosor e de Saulo, ou alguém que nos ouve, Jesus pode mudar a sua vida. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não há culpa que Ele não possa cobrir. Portanto, meus amados, o terceiro ciclo de uma caminhada cristã é essa convicção do chamado que Deus tem para nós, dessa transformação de mente, dessa possibilidade de olhar para dentro, se surpreender com a graça de Deus, com o favor de Deus e ver a nossa vida transformada e liberta do poder do pecado. Isso, consequentemente, nos leva a trabalhar para Deus, a ser testemunha de Jesus. E ser testemunha é quando você compartilha o que você viu, o que você ouviu, o que você sentiu. Isso lhe inspira, isso te dá autoridade para tirar pessoas do inferno. Uma conversão autêntica produz em nós uma crise de identidade. Você já experimentou essa crise? Produz arrependimento. Você não quer mais ser o mesmo. Há uma mudança na sua mente, nas suas emoções, nas suas ações. Uma conversão autêntica nos liberta de uma visão equivocada de nós mesmos, como o Saulo, que era autoconfiante, o Nabucodonosor, o Manassés e tantos outros. Ele nos muda, ele nos transforma. E nós descobrimos que a salvação não é por meritocracia, não é porque eu sou bonzinho. Quando você tem um encontro com Jesus, você descobre que você não é bonzinho coisa nenhuma. Você consegue enxergar a sua miséria, a sua sujeira. E fica surpreendido da maneira como Deus te limpa, te purifica de todo o pecado. Em Cristo, meus amados, os nossos trapos de imundícia são revelados. A nossa autojustiça cai por terra. E nós devotamos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio sobre a nossa vida. E é interessante quando a gente olha para Saulo, porque depois dessa conversão, depois de 3 dias cego, o Ananias ora por ele, os olhos são abertos, ele é cheio do Espírito Santo, batizado, ele vai ter uma preparação. Ele não fica em Jerusalém, ele vai para a Arábia e fica tendo um discipulado intenso, sabe com quem? Com Jesus. Jesus. O capacita a ser o cara que ele foi depois de Saulo. Paulo, o apóstolo dos gentios. Por 3 anos, Saulo aprendeu do próprio mestre e se tornou o maior dos apóstolos. Ele que perseguiu a igreja. Olha o paradoxo do evangelho, gente. O paradoxo do evangelho. Deus pega um cara que persegue a igreja, que mata crente e faz dele um discípulo. Será que tem que mudar alguma coisa na nossa cabeça evangélica hoje? Será que não tem que mudar alguma coisa quando a gente olha para esse texto? Na maneira como a gente olha para as pessoas? Será que você consegue ver em pecadores crentes em potencial? Ou você já fica fazendo oração imprecatória? É uma coisa para a gente pensar. Eu acho que não tem coisa mais linda. Pela graça de Jesus, eu já tive essa oportunidade no meu ministério, na minha vida. De andar com gente que ninguém acreditava que ia mudar. E gente que virou pastor, missionário. Gente que hoje prega o evangelho e tira a gente do inferno. Deus quer que você pense assim, querido. Mas é preciso olhar para nós mesmos. E quando a gente tem uma experiência com Jesus, a partir da nossa experiência mesmo, é maravilhoso. E quando eu tenho uma experiência com Jesus e enxergo a minha miséria, eu posso me compadecer da miséria do outro. Mas se eu estiver cheio de orgulho, de soberba, de arrogância, de altivez, eu não vou enxergar nada disso. Se eu tiver só religiosidade, eu não vou enxergar nada disso. Eu não vou ter sensibilidade espiritual para o perdido. Saulo, para concluir, queridos, ele perdeu a visão para enxergar qual seria a sua verdadeira missão. Atos 9, verso 15 diz assim: mas o Senhor lhe disse, ó Jesus falando, ó a voz de Jesus, vai, porque este aqui é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Está falando de Saulo aqui. Romanos 1, verso 1 e 2, é Paulo escrevendo agora. Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas
nas Sagradas Escrituras. Deus tem chamado para aqueles que Ele quer usar. Nós estamos aqui hoje, eu não sei quem poderá estar amanhã, mas muita gente poderá estar aqui amanhã através de você, através da sua vida, da sua consciência plena do Evangelho. Portanto, o quarto ciclo da nossa caminhada espiritual, olhando para o testemunho de Paulo, é a nossa missão propriamente dita. Pessoas convertidas, gente, têm senso de missão. Não é só consumidor de fé. Você é um consumidor da fé? Ou você é um discípulo? Porque o discípulo, ele tem uma coisa dentro dele, que ele quer ser um instrumento para que outras pessoas sejam transformadas. Você tem esse sentimento? Ou não? Ou você tem sido egoísta? 10 anos foram necessários, presta atenção nisso, para revisões de crenças, reorganização dos aspectos emocionais, social, religioso e principalmente espiritual na vida deste homem. Deus o preparou para uma grande obra. Paulo não teve assim ele já não foi de imediato fazer as coisas, embora ele tinha já esse ímpeto e essa autoridade, mas Deus foi cunhando ele. E na caminhada com Jesus nós somos lapidados. Você está disposto a ser lapidado? Para que Deus te use? Para que Deus te use enquanto você está aqui? Paulo efetuou, gente, 4 viagens missionárias, de onde surgiram as igrejas da Ásia e da Europa. O terrorista fez isso. O terrorista lavado pelo sangue de Jesus. A instrumentalidade de Paulo, Deus usando a vida de Paulo, fez com que o evangelho crescesse, se expandisse. Ele escreveu 13 cartas, escreveu algumas na prisão. Às vezes, se você se vê limitado por alguma circunstância na sua vida, pensa no Paulo, que preso abençoou milhões de pessoas. Quando Deus quer agir, irmãos, não tem nada que impeça o mover dele. Até se você estiver preso, até se você estiver numa cama, Deus pode fazer coisas maravilhosas quando o seu coração está rendido a Ele. A vida de Paulo demonstra que, de fato, como ele mesmo testemunha, para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro, o morrer é ganho. Eu não tenho a minha vida por preciosa, desde que eu tenha essa missão de falar do Evangelho a todas as pessoas, e que esse Evangelho chegue nos lugares mais distantes. Será que nós podemos dizer isso? Como Paulo disse? E ele não disse por ele, né, gente? Ele disse porque Jesus fez uma obra na vida dele. Ele não queria nada com Jesus. Por isso que o Evangelho é maravilhoso. O Evangelho continua sendo o poder de Deus. Eu te pergunto, falando de missão, né? O Saulo, quando ele enxergou de verdade Jesus, ele descobriu qual era a sua missão. Sua missão não era ser um judaizante que ia oprimir os crentes do caminho, mas era ser um dos principais líderes do caminho. Como é que está o seu senso de missão hoje? Você tem usado os seus dons, os seus talentos? Você precisa de mudança nisso? Eu creio que Deus nos fala através desse testemunho para que a gente busque essas mudanças. Primeiramente, conhecendo Jesus de verdade, conhecendo a comunidade, a beleza da comunidade, as possibilidades da graça na comunidade, não desistindo da comunhão, não desistindo de pessoas. Esse testemunho de Paulo nos ajuda a olhar para dentro de nós mesmos. Por mais sujo que você seja, Jesus pode fazer você mais alvo do que a neve. E Jesus pode te dar um senso de missão na universidade que você estuda, na empresa que você trabalha, na rua que você mora. Para a gente orar e para a gente concluir. Você que está aqui, você que está nos ouvindo, você já ouviu a voz do Salvador? Você tem uma visão nítida do que é seguir Jesus? A sua vida já foi transformada por Ele de verdade? Tem mudança? Essa é uma pergunta séria. Porque se o Saulo continuasse na religiosidade dele, ele iria para o inferno. Jesus disse para Nicodemos, em verdade te digo, se você não nascer de novo, de maneira nenhuma você entrará no reino dos céus, com todos os títulos que você tem, com toda a religiosidade que você tem. Você já é salvo, querido? Você já tem intimidade com Jesus, você já o conhece, você já o ama, você já o celebra.
Sua consciência de conversão tem mudado os seus relacionamentos ou você continua o mesmo? A maneira como você olha para as pessoas, o desejo de ser bênção na vida das pessoas, você ama os irmãos, você ama os da sua casa, você ama o corpo de Cristo, você ama os perdidos? Você consegue enxergar a graça de Cristo em sua vida, olhar para dentro de você e reconhecer que se não fosse Ele, você estaria perdido diante do que você enxerga, como Isaías um dia enxergou, e Deus o habilitou para a missão, quando o anjo tocou nos seus lábios, o seu pecado foi perdoado, a sua iniquidade foi perdoada. Qual é a sua visão do mundo hoje? Você tem dado frutos onde Deus tem colocado você? Você é uma pessoa frutífera? Você deseja ser? Vamos ficar em pé e vamos orar? Às vezes é muito bom você olhar uma história, um testemunho, para que você se inspire. E a vida de Saulo de Tarso é inspiradora para todos nós. Não importa como você está aqui hoje, ou como você que está nos ouvindo. Se o Evangelho da Graça chegar, Ele pode fazer tudo novo. Ele pode te mudar. As misericórdias dEle vão se renovar nessa madrugada. Feche seus olhos. Para você que já é crente, talvez esteja meio aí embrutecido, amargurado com alguma coisa. Pede para que o amor de Deus seja derramado abundantemente sobre você, fazendo de você uma pessoa mais leve, mais amável, mais doce, mais receptiva. Que você seja um luzeiro ambulante, onde você passar as trevas se dissipem. Quando você falar, suas palavras sejam temperadas, sejam graciosas, atrai as pessoas. Isso, o Evangelho promove isso, gente. Para você que tem dons, talentos, responsabilidades na igreja, revisa a sua missão, querido. Lembra do que Paulo diz: para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Fala para Deus te capacitar a dizer isto, pela fé. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque na história da redenção, o Senhor já salvou tanta gente. O Senhor já tirou pessoas da lama, tirou pessoas do inferno, das trevas, de tantos lugares horríveis e terríveis, situações tenebrosas. Oh, meu Deus, que este Evangelho possa estar aceso dentro de nós. Se há pessoas aqui, ó Deus, que ainda não experimentaram o Teu poder, o Teu amor, e ainda estão cegas, só o Senhor pode abrir os olhos, só o Senhor pode libertar, só o Senhor pode trazer essa crise fantástica, transformadora, que nós chamamos de conversão, de novo nascimento. Só o Senhor. Oh, Espírito Santo, sopra nessa noite aqui, para que, se houver pessoas aqui que ainda não nasceram de novo, tenham essa experiência, a despeito da sua religiosidade, a despeito das suas crenças. Só o Senhor pode quebrantar corações, só o Senhor pode transformar corações de pedra num coração de carne. Oh Deus, atua nas pessoas que estão nos ouvindo e nos ouvirão, porque a Tua palavra é rica, é verdadeira, é viva, eficaz, poderosa. Nos ajuda, Senhor, a de fato usar o nosso testemunho de conversão de forma coerente, Senhor, na maneira como a gente se relaciona. Se tem gente aqui que se afastou de pessoas, se afastou de irmãos, e se diz cristão, se diz discípulo, que haja um impacto nessa noite, no seu coração, na sua vida, e que a gente passe a decidir amar, porque o Senhor nos amou primeiro, e quem é discípulo de Jesus ama, quem não é, não ama. Nos ajuda, Senhor, a enxergar a nossa sujeira, a nossa ignorância, a nossa estupidez. Como é maravilhoso a metanoia, Senhor, como é maravilhoso o arrependimento, que nos transforma, que nos sensibiliza, que nos leva às lágrimas, que nos leva à mudança, mudanças que chocam, mudanças que impressionam.
Oh Deus, e nos dá uma visão do mundo, Pai, do hoje, do aqui e agora, da sociedade que vivemos, do lugar onde habitamos. Nós não podemos nos calar, Senhor. Nós não podemos apenas viver em função dos nossos sonhos, dos nossos projetos, do nosso lazer, mas nos preocupar que existe um mundo espiritual e que pessoas estão indo para o inferno. Oh Deus, que os discípulos do Senhor que estão aqui nessa noite se sintam desafiados a mudar de vida, a cumprir sua missão, a todo tempo. Nos ajuda, Senhor, a estar mais próximos de Ti, e que nós possamos ter no nosso legado, no nosso currículo, muitas vidas, muitas vidas, muitas vidas. Que o discipulado seja algo realmente latente no nosso coração, Pai. Que a gente saia daqui incomodado nessa noite com a vida deste grande servo Teu que foi Paulo, que foi Saulo que depois virou Paulo. Faz isso, Senhor. Que nós sejamos instrumento para pessoas duras, para pessoas que ninguém acredita. Que o poder extraordinário do Evangelho se manifeste nesses dias onde o pecado tem aumentado e o amor tem esfriado. A porta da graça ainda está aberta, Senhor. O Senhor continua conosco, o Senhor está aqui. E pessoas podem ser transformadas pelo Teu poder. Usa a minha vida, meu Deus. Usa a vida dos meus irmãos. Que a gente possa ter sede por almas, por vidas, por novo nascimento, por transformação, Pai. Que toda desculpa do inferno caia por terra. Que toda desculpa miserável da carne seja revelada nesta noite ao nosso coração. Se necessário, que pessoas voltem ao primeiro amor, te busquem, te amem, te priorizem. Que todo engano, que toda mentira seja descartada e revelada nessa noite dentro de nós. Faz isso, Senhor, aviva a Tua obra. Que preguemos o Evangelho de Jesus, que celebremos o Evangelho que transforma vidas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Abençoe Teus filhos e filhas, para que a gente tenha uma semana de busca, uma semana de quebrantamento, uma semana buscando o Teu altar, a Tua vontade, uma semana, Senhor, onde o Senhor trabalha a nossa imaginação, de maneira que a nossa vida, a nossa militância, como soldados Teus, possa fazer sentido na vida que nós temos hoje. Faz isso, meu Pai. Só o Senhor pode produzir, e que isso no coração de cada um de nós, e que a Tua palavra nessa noite não se perca, mas que esse testemunho poderoso fique latente no nosso coração nessa semana. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor eterno, constrangedor de Deus nosso Pai, o poder, a unção, a plenitude do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo Israel de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém, meus amados. Vão na paz do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra Você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a
força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. No deserto eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar